Fala pessoal, hoje é dia de analisarmos o RCRB11, o Rio Bravo Renda Corporativa. Eu quero olhar o portfólio do fundo e fazer algumas considerações. Fica com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings do YouTube. Se esse é o seu primeiro contato com o nosso conteúdo, já se inscreva no canal também para acompanhar se esse assunto de mercado imobiliário e fundos de investimentos imobiliários, se for do seu interesse, aqui tem muita coisa boa esperando por você. Já deixa o seu like também e eu te convido enquanto você estiver assistindo esse vídeo, deixe seus comentários se te surgir alguma dúvida ou alguma coisa que você queira compartilhar conosco. Hoje nós vamos falar sobre o Rio Bravo Renda Corporativa, o RCRB11. Então vamos começar já direto olhando o portfólio do fundo, como que eu gosto de fazer. Eu vou entrar aqui no site do Funds Explorer, RCRB11, e aí você vai encontrar diversas informações aqui no Funds Explorer sobre esse fundo imobiliário. A gente tem a liquidez diária, o último rendimento dele, o dividend yield, patrimônio líquido e outras informações. De cara, a gente já pode ver que ele está sendo negociado a um valor bem abaixo do valor patrimonial. No dia que eu estou gravando aqui, dia 3 de agosto, o valor patrimonial está R$ 197, esse é mais difícil de mudar, mas ele está sendo negociado agora a R$ 171,99. Então, bom, como vocês já conhecem pelo nosso último vídeo que nós fizemos iniciando essa série do HGRE11, se você não viu, a gente vai colocar aqui no card para que você assista depois desse. Vocês podem ver que tem diversas informações aqui no Funds Explorer, mas a gente não gosta de olhar todas elas. Eu vou te convidar a ir direto para o relatório gerencial do fundo, que fica lá embaixo nos comunicados do RCRB11, tem os relatórios e a gente clica. Por que eu gosto de ir para esse documento específico? Que é onde a gestora tem a oportunidade de se comunicar de uma forma oficial com você, cotista, e com o mercado em geral. Então aqui que eles vão explicar qual que é a ideia da gestora para esse fundo, qual tem sido a sua estratégia e etc. Então os relatórios gerenciais devem ser amigos dos cotistas, se acostumem a olhar esses relatórios. Então aqui você tem um dado de ABL do fundo. A ABL do fundo pelo último relatório está em 36.900 metros, aproximadamente, com uma taxa de vacância em 7%, uma taxa de vacância baixa, se a gente for considerar o momento atual de mercado. E aqui a gente tem alguns comentários do gestor que eu mais uma vez te indico de ler esse documento depois na íntegra, depois desse vídeo. Ele está super de fácil acesso no site do Funds, mas a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Mas se você já acompanhou o último vídeo, você sabe do que a gente gosta de fazer, que é ir direto para a parte de imóveis. Eu vou fazer uma pausa aqui antes, na página 8 desse fundo imobiliário, do relatório do fundo imobiliário. A gente já pode ver na página 8 a diversificação que eles têm por região. Então a gente consegue ver que ele é um fundo que está dividido entre São Paulo e Rio de Janeiro apenas, com grande exposição para o mercado paulista. Grande parte do fundo imobiliário está aqui na cidade de São Paulo e dois ativos de menor relevância na carteira do fundo na cidade do Rio. Ainda nesse relatório, na página 8, a gente vê o mapa da disposição desses empreendimentos. E aqui é um primeiro ponto que eu quero trazer a tua análise, investidor, e antes de eu continuar esse vídeo, deixa eu fazer uma ressalva. Tudo que eu estou conversando com vocês aqui é trazendo a nossa experiência minha da Buildings de mercado imobiliário, de pesquisa imobiliária, de acompanhamento do mercado, mas a gente não faz nenhuma recomendação de compra ou venda desse fundo imobiliário. Então, feito essa ressalva mais do que importante, quando a gente olha o mapa e a distribuição desses ativos na cidade de São Paulo principalmente, a gente pode ver que a grande concentração desses ativos está naquelas regiões que a gente tem falado há bastante tempo, que são as regiões primárias, que vão aqui desde a região da Chucri-Zaidan até Pinheiro, subindo para Paulista. Ah, Fernanda, mas você quer dizer que essas regiões são as únicas que contêm bons negócios, bons ativos?
De jeito nenhum. De todas as regiões de São Paulo você vai ter sim qualidade de ativos, bons negócios, só que essas regiões são aquelas que concentram o maior preço por metro quadrado, na sua maioria, e o maior interesse das empresas de forma geral. É óbvio que existem empresas interessadas em ficar na região da Barra Funda, da Vila Leopoldina, no Jabaquara, em Moema, em tantas outras regiões, você tem demanda. Só que essas regiões são as regiões que atraem a grande maioria das empresas, e principalmente aquelas empresas de maior porte, que querendo ou não são empresas mais estáveis, mais consolidadas, empresas que ocupam 10, 20, 30 mil metros quadrados. Isso também não é só uma questão de opinião. Quando a gente olha os números do mercado em geral, são essas as regiões que detêm menor taxa de vacância, ou seja, menor índice de espaços vagos. Por isso também é importante, está totalmente alinhado com a estratégia de fundo, de se posicionar nessas regiões. A gente também fez um vídeo contando sobre como avaliar regiões no mercado de fundo imobiliário, também está aqui, pode aparecer no card, ou depois dá uma olhada aqui no nosso canal para acompanhar esse vídeo também. Então, voltando aqui para o caso do RCRB11, a gente está vendo que toda a concentração dele está aqui, com uma concentração muito forte na região da Paulista. 5 desses edifícios estão por lá. Então a gente vai dar uma olhada nesse portfólio. E aí, como vocês sabem, a gente gosta aqui de se ater muito mais aos imóveis em que o fundo imobiliário hoje está com taxa de vacância. Porque se torna uma análise mais interessante observar aquilo que tem potencial de agregar uma nova renda que hoje não está contemplada no fundo. Então a gente vê que o Setenco Plaza, no próprio relatório a gente vê com vacância da participação 0%, Continental Square 0%, Girassol 555 0%, e aí eu vou descendo até encontrar o primeiro imóvel que tem taxa de vacância, que é, vamos seguindo aqui, o Alameda Santos 1800. Esse é o primeiro imóvel aqui no fundo que aparece com taxa de vacância. E bom, esse case do Alameda Santos 1800 é um case super interessante. Vamos dar uma olhada no CRTU agora para ver algumas informações sobre esse prédio. Então, quando eu venho aqui no CRTU, eu digito Alameda Santos 1800 e ele vai trazer o imóvel aqui para a gente. Então, a gente pode ver que esse é um imóvel antigo que a Rio Bravo iniciou, junto com a Etoile, um processo de retrofit desse imóvel. Quando a gente vai lá para a aba histórica do empreendimento, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é que quando eu olho lá o passado dele, lá para 2005, ele tinha 13% de vacância no terceiro TRI de 2005, depois foi para 6,76%, 4,11%, e aí desde o segundo trimestre de 2006 até o quarto trimestre de 2016, ou seja, durante 10 anos, esse empreendimento teve 100% de ocupação. Ele era ocupado, inclusive, por uma empresa de coworking, aqui, de escritórios flexíveis, que ocupava todo esse empreendimento. Então mostra que é um empreendimento que durante anos ficou 100% ocupado, mesmo sendo um empreendimento de menor padrão técnico. Enfim, era um empreendimento que era considerado de padrão C. E aí a gente sobe aqui, a gente vê que houveram algumas devoluções nesse empreendimento, algumas locações, e nos últimos 2 trimestres ele aparece com 100% de taxa de vacância. Já era a estratégia do fundo imobiliário quando fez a aquisição no primeiro TRI de 2020, ele já foi feita a aquisição com 100% de vacância, propondo um retrofit nesse empreendimento. Então a compra, que foi uma compra por 67 milhões de reais para uma área de 5.800 metros, a área total do empreendimento, ela foi uma compra feita a R$ 11.480 um metro, basicamente R$ 11.500. Então segue aquela estratégia que a gente até comentou no vídeo do HGRE11,
de você pegar empreendimentos bem localizados, inclusive o HG também tem um empreendimento na região da Paulista que eles estão nesse processo de retrofit, igual a esse caso do Alameda Santos 1800. A Rio Bravo deve entregar esse retrofit no início de 2021, ainda no primeiro trimestre. E pelo que eu descobri de informação, esse retrofit é um retrofit grande, bem estrutural, que eles estão alterando fachadas, sistemas elétricos, hidráulicas, recepção, sistema de ar-condicionado. Então, um retrofit que vai trazer esse empreendimento a patamares muito mais modernos. E a ideia da Rio Bravo nesse momento é tratar o empreendimento para novamente ele se tornar um monousuário, ou seja, para que uma empresa ocupe a área inteira desse empreendimento. E obviamente, se isso não acontecer, eles podem dividir, fazer a alocação parcial. Então, bom, esse é um empreendimento de 5 mil, quase 6 mil metros quando ele estiver pronto, de área bomba, que deve sim agregar muito valor e agregar rendimentos também ao cotista uma vez que ele for 100% locado. E como última informação aqui do Alameda Santos, essa é a grande diferença de você ter um gestor pensando o teu portfólio de forma ativa. A Rio Bravo também comunicou no início desse ano a venda de um andar no Parque Paulista, do 8º andar. E a estratégia da Rio Bravo, primeiro é que a participação deles no Parque Paulista, nesse andar, era uma participação pequena, e eles também quiseram aproveitar um movimento onde o empreendimento estava melhor avaliado até do que se eles dividissem o valor do portfólio do fundo imobiliário pela metragem quadrada que o portfólio tem. Nessa média, a gente pensa, a conta que se faz é que o preço médio por metro quadrado do fundo imobiliário estava na casa de 14 mil e poucos reais, e apareceu a oportunidade de vender essa laje por 20 mil reais, então eles aproveitaram para criar caixa, também para reduzir a participação, que é uma participação pequena no ativo. Eles querem ter participações maiores, mais significativas em poucos ativos ou numa quantidade menor de ativos, mas participações mais significativas. E o que também está na estratégia deles é que com essa venda, eles possam suprir do ponto de vista de dividendos para os seus cotistas a falta de renda que essa aquisição do Alameda Santos durante esse processo de retrofit não vai entregar. Ou seja, durante esses próximos meses, o Alameda Santos, que é a nova aquisição do fundo, ele não está gerando renda porque está nesse processo de retrofit. Então o que eles fizeram foi fazer uma venda de um outro portfólio parecido que eles tinham num valor bom de mercado para poder dar um dividendo maior para o cotista, para amenizar também essa falta de rendimentos que essa nova posição traz. Então é mais uma estratégia boa da Rio Bravo. A gente até já falou sobre a taxa de vacância na região da Paulista em outros vídeos, mas se eu venho aqui em estatísticas, no painel histórico, a gente vai selecionar a cidade de São Paulo e a região da Paulista, e a gente pode ver que a taxa de vacância no consolidado do segundo trimestre para todas as classes está em 12,5%, 12,6%, que é uma taxa de vacância baixa. A tendência é que esse empreendimento, quando ficar pronto, ele não vai ser um AAA, mas ele tem aspectos técnicos bons para competir com os demais empreendimentos de padrão classe A. E aí a taxa de vacância do classe A é de 8,99%, uma taxa de vacância bem baixa. Esse é o primeiro ativo que a gente queria analisar nesse portfólio do Rio Bravo Renda Corporativa. Vamos para o próximo. O próximo empreendimento que eles têm a vacância, que é uma vacância de 66%, não é uma vacância alta, é o Candelária Corporate, um empreendimento de classe B, mas ele é um bom B, que fica na região do centro, no Rio de Janeiro. E a gente aqui no canal ainda falou pouco sobre Rio de Janeiro, mas a região do centro do Rio é diferente da região do centro de São Paulo, quando a gente pensa mais naquele centro velho de Santa Cecília, República, etc., que não é uma das regiões mais demandadas pelas empresas. Até está crescendo o interesse, a gente acha interessante esse movimento, mas no Rio de Janeiro o centro ainda é a grande região pulsante que puxa todo o mercado imobiliário, principalmente na parte de escritórios do Rio. Então o Candelária Corporate, vamos dar uma olhada nele também no CRTU. A gente vem aqui para a parte de
conjuntos e valores, e a gente já percebe logo uma informação importante sobre o Candelaria Corporate. Ele tem atualmente 2 proprietários, sendo o RCRB11, Rio Bravo, na gestora como um desses proprietários, e a Previ como a grande proprietária desse empreendimento. A gente vê que tem uma ocupação muito grande da Eletrobras, pegando os primeiros andares desse fundo, e a gente tem uma vacância no 16º andar, que é a posição do RCRB11, e uma vacância também no 19º, 20º e 21º, 2º e 3º, que é uma vacância da Previ. Esse não é um ponto positivo do fundo, e acho que por isso também que faz parte dessa estratégia da Rio Bravo de ter posições maiores, a gente não coloca isso como algo ruim, mas também quando você tem uma concorrência dentro do próprio empreendimento, obviamente quando um inquilino chega e ele precisa fazer a ocupação de uma única laje, você vai ter uma disputa natural entre os 2 proprietários que possuem posições vagas nesse empreendimento. Então a Rio Bravo vai competir com algum eventual inquilino com a Previ dentro do mesmo edifício. Isso tem uma tendência de abaixar um pouco o preço de fechamento, já que você tem uma diferença de ofertas dentro da torre. Quando a gente vai olhar o histórico desse empreendimento, a gente vê também lá em 2005 que ele aparecia com 16% de vacância, uma vacância alta, e ele no trimestre seguinte apareceu com 0%, depois 2%, 0%, 2%, 5%, e a gente vem subindo aqui, hoje ele está com 16,5%, mas em linhas gerais é um empreendimento que, apesar de estar com o histórico de vacância, nesse caso apontando para cima, algumas devoluções que foram feitas nos últimos anos, ele ainda é um empreendimento que tem taxa de vacância historicamente muito baixa. Vamos dar uma olhada também no painel histórico, vamos voltar para o painel histórico do CRTU e vamos olhar agora aqui a cidade do Rio de Janeiro e na região do centro. Então, quando eu olho todos os tipos de ativos A, B e C, a taxa de vacância na região do Rio é de 20,7%, com uma média de preço de R$ 60, a média ponderada de preços ofertados, pedidos. Esse é um empreendimento B de padrão muito bom. Então eu vou tirar os Cs da nossa análise, vou refazer aqui a busca e a gente vê que o preço sobe quando eu tiro os edifícios de padrão C, que são os mais antigos, mas a vacância também está maior, ela está em 31,3%, 31,39% e 31,4%. Então a vacância, quando eu olho esses 112 empreendimentos de padrão A e B do centro do Rio, ela está nessa casa de 31,4%, o que mostra que o Candelaria Corporate, com 16,5%, ele tem uma taxa de vacância menor que a média da região. Então é um empreendimento que é mais resiliente nesse sentido, tá? Vamos para o próximo empreendimento, então, do relatório do Rio Bravo Renda Corporativa. E a gente tem um outro caso também do International Rio, que fica na região do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui para o CRTU para dar uma olhada nesse empreendimento. Então, quando a gente chega aqui no International Rio, vamos olhar também para entender nessa aba aqui de conjuntos e valores como é que está a disposição deles. Então, a gente pode ver que ele tem diversos espaços vagos, no segundo andar, terceiro andar, quarto andar, é um empreendimento que ele tem mais inquilinos, ele está mais quebrado. E de igual forma, ele também tem mais de um proprietário, ou seja, a Rio Bravo não é detentora do empreendimento como um todo. Então a própria Rio Bravo tem alguns conjuntos ocupados, mas tem esses espaços vagos. E a gente tem outros proprietários como a Previ, EBX, a FAPES e etc. Quando eu olho o histórico desse empreendimento, eu vejo que atualmente ele está com 25% de vacância. E quando eu rolo para trás, para olhar o histórico mais antigo, a gente pode ver que de 2006 a 2012, ele teve um histórico de vacância bem baixo, zerado na verdade, um empreendimento totalmente ocupado. Só que do terceiro TRI de 2012, onde ele ficou com 19,5% de vacância, ele nunca mais conseguiu
baixar de uma forma mais agressiva a taxa de vacância desse empreendimento. Então, por mais que a gente goste da localização do Rio, a zona sul do Rio também é uma região muito demandada, o endereço da Praia do Flamengo é um endereço forte, mas hoje é um empreendimento que, de uma forma geral, está com 25% de vacância, com diversos proprietários, também com áreas disponíveis. Então a gente pode colocar que esse é um pouquinho do calcanhar de Aquiles nesse momento da Rio Bravo para fazer a gestão e a nova locação. Mas vamos levar em consideração também que, por isso que a gente falou no começo desse vídeo, que a participação deles no Rio de Janeiro é uma participação menor. Então o fundo não sofre tanto por conta dessa vacância. Bom, então é isso, são esses os empreendimentos que têm taxas de vacância no portfólio do RCRB11. E a gente queria aqui fazer uma menção especial nesse fundo de um empreendimento que aparentemente foge um pouco dessa estratégia de regiões bem consolidadas, que é o caso do Girassol 555, que também está aqui no portfólio dele, só que é um empreendimento que está 100% locado. Ele fica na região da Vila Madalena, um empreendimento novo, e esse empreendimento atualmente está 100% ocupado pela WeWork. Dentro desse portfólio do RCRB11, eu penso que é uma estratégia de diversificação do portfólio que faz sentido. É uma exposição para uma região que obviamente não é uma região primária, ele não tem essa demanda tão profunda como essas regiões que a gente já citou, mas também é uma região muito característica para esse tipo de imóvel mais boutique, vamos colocar dessa forma. Então essa exposição do Rio Bravo Renda Corporativa para esse empreendimento, eu acho que ela é boa no sentido de diversificação. Quando você tem um portfólio ainda 100% locado, é melhor ainda. E quando a WeWork que está lá dentro também está 100% ocupada por uma empresa de tecnologia, é muito bom. Por quê? Porque a Rio Bravo é como se ela tivesse dois inquilinos dentro do mesmo empreendimento. Pensem comigo, a Rio Bravo aluga para a WeWork e a WeWork, prestadora de serviços de escritórios flexíveis, coworkings e etc., aluga para uma empresa única o espaço inteiro. Se por alguma eventualidade a WeWork tem interesse em devolver aquele contrato, a Rio Bravo pode entrar em contato direto com o ocupante da WeWork e fazer uma negociação sem esse intermediário. É uma chance dela manter o empreendimento 100% ocupado. Se por via das dúvidas o processo é o contrário, se esse inquilino da WeWork decide romper o seu contrato com a WeWork, ainda assim a WeWork precisa honrar com o seu contrato de locação, que está feito com a Rio Bravo. Então, nesse sentido, a Rio Bravo tem, eu vou colocar dessa forma, é a minha opinião de ver, basicamente dois inquilinos no mesmo espaço, ou seja, se ela perde um, ela tem a chance de negociar com o outro, e se ela perde o inquilino da WeWork, a WeWork ainda precisa honrar com esses compromissos. Então, desse ponto de vista de diversificação de portfólio, aí sim é experimentar uma nova região, pensando nesse movimento de fintechs que gostam de ficar nessa região da Vila Madalena. Para quem não é de São Paulo, a região da Vila Madalena é considerada uma região mais cool, onde os jovens gostam de ir, que tem uma vida noturna mais agitada. Então essa região é uma aposta da Rio Bravo que, do ponto de vista de diversificação de portfólio, como eu falei, faz bastante sentido. Então é isso, essa era a nossa análise sobre o RCRB11. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa nos comentários, a gente está lendo todos os comentários, fazendo questão de responder. Eu tenho respondido praticamente todos os comentários que o pessoal faz no nosso canal. Inclusive essa indicação de fazer sobre o RCRB11 veio dos comentários aqui do YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e deixa os comentários também para a gente saber quais são os próximos fundos que vocês querem que a gente analisa. Tá bom? Então, um abraço e até o próximo.